Olá, eu sou Ageu Magalhães, pastor presbiteriano, e o meu objetivo com esse vídeo é trazer alguma edificação ao povo de Deus quanto a alguns textos bíblicos citados pelo Silas Malafaia. Meu objetivo é que, assim como Paulo escreveu aos Coríntios, você seja enriquecido em Cristo em todo o conhecimento e sabedoria. Então, por favor, pegue a sua Bíblia e vamos estudar alguns textos bíblicos. Eu quero falar aí sobre esses pseudos reformadores calvinistas, predestinados, que têm perturbado a igreja evangélica. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu reconheço que a igreja presbiteriana é a igreja de Jesus. Quero deixar isso aqui bem claro, tá? Quero deixar isso aqui bem claro, mas eu quero esses caras, esses. Primeira mão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que eu acho interessante é como é que tem pentecostais seguindo essa raça. Esses caras debocham da nossa teologia e de nossos princípios. Eles não creem em dons espirituais. Eles não creem em cura nem em milagres. Há um equívoco nesta fala de que os crentes que creem nas doutrinas da graça, os crentes que seguem os princípios da reforma protestante, não creem em dons, curas e milagres. Eles creem nos três. Na verdade, a lista de dons no Novo Testamento é extensa, são algumas listas. Nós não cremos de fato que alguns daqueles dons ainda estão em vigor nos dias de hoje. Por exemplo, o dom de cura. Os apóstolos curavam mesmo que a pessoa não acreditasse. Há textos que mostram que até a sombra dos apóstolos e os seus lenços de uso pessoal curavam. Nós não cremos mais que alguém tenha o dom de cura, porque se essa pessoa tiver o dom de cura, ela deveria se dirigir a um hospital e curar todas as pessoas que estão ali. Mas nós cremos que Deus cura. Na igreja que eu pastoreio e em muitas igrejas presbiterianas, nós temos relatos de Deus curando quando a igreja ora. Outro aspecto é que nós cremos em milagres também. O nosso Deus não está limitado por este tempo para não fazer milagres. Ele continua fazendo milagres. Então, eu insisto, os crentes de linha reformada creem em dons, não em todos, porque alguns dons ficaram no período apostólico, creem em curas e creem em milagres. Mas sabe o que é? É uma garotada que nem tirou a fralda no evangelho ainda, que não entende nada, não aprendeu nada, nunca sentou em banco de escola dominical, que é levado por esses caras e agora pensam que sabem tudo. Eu vou citar mais de 60 textos da Bíblia e estou desafiando não a me refutar, a refutar os textos. Caro Silas Malafaia, eu creio que houve um equívoco, um ruído de informação quando o Senhor prometeu 60 textos bíblicos. Na verdade, são 25 textos bíblicos que o Senhor alistou no seu vídeo. Talvez o Senhor estivesse pensando em versículos, aí creio que chegaria a 60. Mas note, nem todos os versículos daqueles textos estão falando sobre predestinação. Eu reconheço também que explicar tantos textos geraria um vídeo muito grande, o que não é um formato bom para a internet. A maioria daqueles textos eu já expliquei no primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição e convido ao Senhor e a todos a consultarem para perceber as explicações. Agora, eu gostaria de me deter em 3 textos bíblicos que o Senhor anunciou no seu vídeo para gerar algum esclarecimento para o povo de Deus. Então vamos lá. Agora, tem aí um pseudo-reformador, não é? O moderno reformador que gosta de usar Atos 13:48. Cara, tu tá precisando estudar mais um pouquinho a Bíblia. Atos 13:48 não tem nada de predestinação. O texto está mostrando os judeus que não creem, os judeus que creem e os gentios que recebem a palavra. E lá na frente, para confirmar isso, Atos 16:5 diz que as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número indeterminado.
E a palavra grega de Atos 13:48 é uma palavra de cunho militar, usada por Lucas, é a palavra tasso, T-A-S-S-O. Não tem nada a ver com predestinação. É uma fileira e alguém que entra porque crê. Diferente da palavra grega de Romanos 8, 29 e 30 e de outros textos que falam de predestinação, que é já uma outra palavra, usada a palavra prorizo, P-R-O-O-R-I-Z-O, que está falando da igreja. Essa palavra, amigo, entra no Google aí, amigo, vê a diferença da palavra tasso e da palavra prorizo. Atos 13:48 não tem nada a ver com predestinação, pega leve, não deturpa não engana os incautos não. O primeiro texto que eu gostaria de explicar é Atos 13:48. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Na sua explicação, o Senhor mencionou bem que a palavra empregada aqui é a palavra tasso. A palavra tasso aparece apenas 8 vezes no Novo Testamento, em Mateus 28:16, em Lucas 7:8, em Atos 13:48, em Atos 15:2, em Atos 22:10, em Atos 28:23, em Romanos 13:1 e em 1 Coríntios 16:15. Agora note como essa palavra é traduzida de forma quase idêntica ao que nós temos aqui. Em Mateus 28:16, a tradução é no sentido de designado. Em Lucas 7:8, ordenado. Em Atos 13:48, destinado. Em Atos 15:2, determinado. Em Atos 22:10, ordenado. Em Atos 28:23, marcado. Em Atos 13:1, instituído. E em 1 Coríntios 16:15, consagrado. Ora, todas essas opções de tradução, elas se encaixam aqui, não mudam o sentido. E creram todos os que haviam sido ordenados para a vida eterna, determinados para a vida eterna, marcados para a vida eterna, consagrados para a vida eterna. A palavra tasso, traduzida dessa forma, ela não muda o sentido do texto. E o sentido do texto é o seguinte: quem é que crê? Crê aquele que foi anteriormente destinado à vida eterna. Na eternidade da massa de caídos, Deus resolveu salvar para si um povo. E ele trouxe esse povo para si. Esse povo no Antigo Testamento era Israel, e no Novo Testamento é a igreja que foi enxertada como a oliveira brava. Agora, interessante, em explicação a esse texto, nós podemos ir, vá com a tua Bíblia, você que nos assiste, para João 6, 37 e 39. Quem são os que creem? Ora, os que creem são aqueles que foram destinados para a vida eterna. Avance para, na verdade, volte para João 6, 37 e 39 e observe o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo. Veja lá, João 6, 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quem é que Cristo salvou na cruz? Foi aquele que o Pai o deu, e esse que o Pai o deu, Jesus não lança fora. Note, se o Pai tivesse entregado a Jesus Cristo toda a humanidade na cruz, Jesus Cristo não lançaria nenhum fora, ele teria salvado a todos. Mas todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Observe que creem aqueles que foram destinados à vida eterna, creem e são salvos aqueles que o Pai deu a Jesus Cristo. Verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Avance para João 10, verso 11. João 10, verso 11. Texto de Jesus como bom pastor. Veja o verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem são as ovelhas? Será que é a humanidade inteira? Ora, veja o verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus Cristo morreu
por aqueles a quem o Pai entregou na sua mão. Estes são, de fato, as suas ovelhas. Quando nós avançamos para o verso 26, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Aqueles que não creem é porque não são eleitos, é porque não são ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. A quem? As ovelhas. Jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Uma vez salvo, salvo para sempre. É a segurança que nós temos de que ninguém nos arrebata da mão de Cristo. Meus irmãos, isso é consolador. Alguns têm chamado a doutrina da eleição de uma doutrina diabólica. Totalmente equivocado. É a única doutrina que nos dá segurança da salvação. É a doutrina bíblica. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você, meu irmão e minha irmã, que talvez no futuro poderão passar por uma enfermidade grave, mal de Parkinson, Alzheimer, algo assim, que até lhes tire a plena consciência, vocês podem estar seguros de que nada nos separará do amor de Cristo. A nossa salvação ela não se ganha num dia e se perde no outro. Nós estamos nas mãos de Cristo, é a certeza da salvação. Vá agora para João 12:39, acompanhe aí na sua Bíblia, João 12:39, 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Por que algumas pessoas, vendo os sinais de Jesus, não creram nele? Ora, verso 39, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Por que dois irmãos na mesma casa, expostos ao mesmo evangelho, à mesma igreja, ao mesmo culto doméstico, um é salvo e o outro não é salvo? Será que é uma questão apenas de fé ou é uma questão que vem dos tempos eternos, dos mistérios de Deus? Meus irmãos, estes textos nos mostram, voltando para Atos 13:48, que a salvação vem de Deus e aqueles que creem são aqueles que foram destinados para a vida eterna. Não achemos que Deus é injusto por salvar alguns e não salvar outros. Paulo explica isso em Romanos capítulo 9. Não há injustiça da parte de Deus. Tem Ele misericórdia de quem quer ter misericórdia. A humanidade inteira caiu quando aconteceu a queda. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus, na sua infinita graça, decidiu não mandar todo mundo para o inferno, mas escolher para si um povo, resgatar este povo no tempo da história. Aqueles que são salvos por Deus, Deus é glorificado neles. Aqueles que se perdem no inferno, Deus também é glorificado neles. Porque o nosso Deus é Deus justo e não há nele nenhuma sombra de imperfeição, não há sombra de variação. Ele é justo e fiel em todos os seus caminhos. Não queiramos ser mais bondosos ou mais sábios do que o nosso próprio Deus. Aqueles que creem são aqueles que foram destinados para a vida eterna. Agora eu vou chegar aqui em Efésios 2:8, porque um puritano, reformador, refutando Silas Malafaia, aí cita Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz que o dom de Deus é a fé. Nesse texto, não. Nesse texto, o dom de Deus é a salvação pela graça, porque só Deus pode salvar. Vamos para o contexto? Porque texto sem contexto é pretexto para a heresia. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que é o dom? A salvação. A vida eterna por Cristo. Ei, tua exegese está ruim, ó, cara. Muito bem, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Note bem, não é preciso ir para o grego para perceber do que o texto está falando. É uma questão até de língua portuguesa. Note que os tradutores fizeram esta opção quando usaram a palavra isto, se referiram à fé.
Se fosse a graça, seria e aquilo. Na língua portuguesa, o isto se refere ao que está mais próximo e não ao que está mais distante. Eu repito, se fosse graça, seria e aquilo, a graça, não vem de vós. Mas em português mesmo está, e isto não vem de vós. É a fé que não vem de vós. Isso fica claro aqui na língua portuguesa e também em todo o contexto bíblico. Ora, a palavra de Deus nos diz em Filipenses 2,13 que é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. E quando você olha para esse texto de Efésios 2, todo o contexto está mostrando que toda a salvação vem de Deus. No versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No verso 3, diz que nós éramos por natureza, por nascimento, filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, morto não tem fé, nos deu vida. Verso 6, nos ressuscitou, nos fez assentar. Verso 8, pela graça sois salvos, isto a fé não vem de vós, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, que não vêm de nós, as quais Deus de antemão preparou. Na eternidade, Deus já preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Então, Efésios 2 está mostrando a nossa total incapacidade de salvação. Nós estávamos mortos e Deus, por graça e misericórdia, nos deu vida, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais, nos deu a fé para que nós crescêssemos nele e nos dá as obras para que nós manifestemos o bom perfume de Cristo andando nelas. Também tem um texto lá em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e ceio com ele. Quem abre a porta é você, porque você é livre para determinar se deixa Deus ou não entrar. Apocalipse 3:20. Abra a tua Bíblia e acompanhe comigo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é um dos textos mais mal compreendidos que nós temos na palavra de Deus. Observe na tua Bíblia, esse versículo está inserido onde? Na carta à igreja em Laodiceia. Igreja é lugar de crente. João está falando com crentes aqui. Não é um sermão evangelístico em que ele está dizendo para as pessoas, Jesus está batendo na porta do teu coração. Ele está falando com crentes. E isso fica evidente no versículo anterior. Veja o verso anterior, o 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. O convite é para o arrependimento dos crentes daquela igreja, que era aquela igreja que é repreendida por ser morna, não ser nem fria e nem quente, e Deus está a ponto de vomitá-los. Então Deus está chamando esses crentes ao arrependimento. Arrependam-se, que assim como alguém abre a porta e o visitante entra para cear, para jantar com ele, eu farei isso com vocês. Deus está dando chances de arrependimento a esses crentes. Não é um texto que está falando sobre salvação, não é um texto que deve ser usado na evangelização, porque coloca Jesus como uma figura lamentável, batendo na porta pedindo uma chance para entrar. Meus irmãos, Jesus é o grande eu sou, ele arromba as portas. Ele fez isso com o apóstolo Paulo. Paulo não estava buscando Jesus Cristo, estava perseguindo Jesus Cristo. E Jesus Cristo o derrubou e o repreendeu e abriu seus olhos. Nosso Senhor Jesus Cristo fez isso conosco também. Nós não demos permissão para Ele entrar no nosso coração. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos alcançou, Ele abriu os nossos olhos, nos chamou e nós com os olhos abertos, graça irresistível, nós corremos para Ele. Esse é o sentido real desse texto. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. A carta é para a igreja, está no plural, não está no singular. Está falando da igreja. Nos elegeu antes da fundação do mundo, está falando da presciência de Deus, que num tempo da eternidade determinou que a igreja vai para o céu. Não está falando de individualidades. Muito bem, sobre a afirmação de que
a eleição é apenas no plural, é apenas no coletivo. Ora, eu já comentei um pouco disso no vídeo anterior, o link vai estar aqui na descrição, mas observe Efésios capítulo 1. A primeira pergunta a ser feita é a seguinte: o coletivo é formado do quê? Não é de indivíduos? Então, como dizer que Deus só salva no coletivo? Deus não nos trata coletivamente, Deus nos trata individualmente. A palavra de Deus nos diz que nenhum filho pode ser culpado pelos pecados do pai, que nós responderemos pelos nossos próprios pecados, que a responsabilidade é individual, a eleição também é individual. Isso fica claro no próprio texto de Efésios, capítulo 1, do 3 até o 14. O texto fala que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, verso 4. Verso 5, que em amor nos predestinou para ele. E quando chega no versículo 13, veja o que diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, quem crê é o indivíduo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Pergunta: quem é que foi selado com o Santo Espírito da promessa? A igreja como um todo ou cada crente no Senhor Jesus? É claro que é o indivíduo, porque o Santo Espírito da promessa é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo em nós é o penhor, é a garantia de que Cristo voltará. O texto é individual. Paulo está escrevendo para uma igreja cheia de crentes, mas ele está dizendo para cada um deles: você foi escolhido antes da fundação do mundo, você foi selado com o Santo Espírito da promessa e um dia você será resgatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O Silas Malafaia equivocou-se ao dizer que não existe a palavra predestinado no singular. Existe o sinônimo, que é eleito. Predestinação e eleição é a mesma coisa. E eleito aparece algumas vezes no Novo Testamento no singular. Confira, Romanos 16:13, saudai Rufo, eleito no Senhor. 1 Pedro 5:13, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. 2 João 1:1, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. 2 João 1:13, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. E o que dizermos de Romanos capítulo 9, versos 11 em diante? E ainda não eram gêmeos nascidos? Abra na tua Bíblia, Romanos 9, de 11 em diante. 9:11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Jacó aqui como eleito, antes de ter nascido, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Poderíamos citar o apóstolo Paulo, que foi alcançado pelo Senhor contra a sua vontade. Pensemos em Lídia também, o texto de Lídia, Atos 16:14, abra lá, marca esse texto na tua Bíblia, Atos 16:14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Foi o livre-arbítrio que abriu o coração dela ou foi o Senhor que abriu o coração de Lídia? É evidente, meus irmãos, que se a salvação é individual, a eleição também é individual. Isso fica bem claro no Novo Testamento. Agora, gente, deixa eu falar um pouco desses caras. Esses pseudos reformadores calvinistas, o calvinismo deles é aquele que chegou na América, daqueles puritanos, aqueles caras que foram contra, sabe, o progresso social a favor da escravidão e que mandaram matar e matar os anabatistas porque batizavam e eles não criam batismo e ainda matavam os caras afogados. Leia aí o livro do Doniello, que fala sobre o renascimento dos 7 montes, que ele explica muita coisa sobre isso. E outra, esses caras vêm como pseudos reformadores. Eu nunca vi esses caras combaterem o pecado, mas perturbam a igreja. Eu nunca vi esses caras confrontarem a sociedade. O ativismo gay, que quer destruir valores de família e valores cristãos, nunca botaram a cara para fora como eu.
Perturbar a igreja é mole. Falar contra a igreja é mole. Eu quero ver eles botarem a cara para fora para combater isso que está aí. Covardes, omissos e outra. São hipócritas. É por isso que eles são contra a prosperidade. Vem lá da história do início do calvinismo que chegou na América, que era contra o progresso social. Mas eles são hipócritas, porque nenhum deles vive como pobre, nem mora em favela, nem anda de ônibus e metrô. Muitos vivem como classe média alta, morando em casa bacana e até com carro importado. Hipócritas. Eu não tenho nada contra isso, mas é a hipocrisia deles de ensinarem uma coisa que eles não vivem. E outra, gente, acorda, povo de Deus. Na maioria desses pseudos reformadores, sabe o que é o DNA deles? É o DNA esquerdopata, minha gente, que está neles. Por isso que eles não combatem essas mazelas e não fazem aquilo que a Bíblia diz. Não vos conformeis com este mundo. Eles se conformam. São bons para perturbar a igreja, mas se omitem no combate, no enfrentamento dessa sociedade com o Evangelho de Cristo. Essa que é a verdade, ok? Eu gostaria de terminar esse vídeo esclarecendo algumas falas equivocadas que o Silas Malafaia disse no final. A primeira fala equivocada foi quando ele disse que calvinistas eram contra o progresso da sociedade. Ora, há um equívoco muito grande nisso. Se você observar o início do país mais próspero atualmente, que é os Estados Unidos da América, você vai perceber que ele iniciou com calvinistas, com gente reformada. Isso é uma questão de história. Se você pesquisar na história o Destino Manifesto, você vai perceber que aquele povo cria que Deus era com eles, que eles iriam construir uma sociedade próspera. Sociólogos como Max Weber constataram isso. A obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo mostra exatamente isso. Então, calvinistas não são contra o progresso. Na verdade, os Estados Unidos da América e boa parte do progresso da civilização ocidental deve este progresso a irmãos e irmãs nossas do passado que criam absolutamente na soberania de Deus. Uma segunda fala equivocada que o Silas disse foi sobre anabatistas sendo mortos por calvinistas. Ora, de fato, há 500 anos atrás, erros foram cometidos, mas não foram só calvinistas que perseguiram anabatistas. Pesquisem livros de história e você vai perceber que várias denominações perseguiram os anabatistas. A grande questão é a seguinte: a cristandade cometeu erros no passado, as cruzadas e tantos erros que ocorreram. O ponto é, hoje há alguma igreja presbiteriana matando pessoas que não aceitam a sua fé? Pelo contrário, nós temos tratado com todo amor e carinho e consideração pessoas que são muito violentas conosco. Então não é o nosso espírito matar ninguém por discordar, muito pelo contrário. Nós consideramos pentecostais e arminianos irmãos nossos, consideramos sim. Então, observe que não pode ser imputado a nós hoje erros de 500 anos atrás. E se você observar bem, a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, ela conta com hospitais, com asilos, com orfanatos, com casas de recuperações de drogados, com escolas. Nós temos em São Paulo a Universidade Mackenzie, que é responsável, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é responsável pela educação com uma cosmovisão reformada de milhares de alunos. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem colaborado muito com o progresso, não apenas da sociedade local, como em larga escala com o progresso da civilização. Outra fala equivocada que nós temos é quanto a nós não combatermos pecados. Ora, eu convido você que está ouvindo esse vídeo a abrir no YouTube e pesquisar os sermões dos seguintes nomes, apenas alguns poucos nomes. Augustus Nicodemos, veja os sermões de Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Josafá Vasconcelos, Paulo Brasil, Everton Tocachique, Eber Júnior, Leandro Lima, Paulo Júnior, John Piper, pouquíssimos nomes. Escute os sermões destes homens para você perceber como eles combatem sim o pecado e como eles estão pregando para que o povo de Deus se aproxime mais do Senhor em uma vida de santificação.
Meus irmãos, um espantalho que é feito, uma caricatura que é feita, é que aquele que percebeu pela palavra que está predestinado, ele vai para o mundão viver a sua vida, como se não fosse salvo. Isso é totalmente equivocado. Quando nós percebemos que o nosso Deus nos amou desde a eternidade, isso é um grande impulso para que nós sejamos mais fiéis a Ele. Aquele indivíduo que diz assim, não, eu estou salvo para sempre, e vai para o mundão, é que nunca foi salvo. Saiba disso. Outra fala equivocada do Silas Malafaia é que nós nunca combatemos o ativismo gay. É equivocado isso. Eu te convido a acessar o meu blog Resistência Protestante. Jogue no Google Resistência Protestante. Eu contei antes de ontem 57 artigos e vídeos contra a chamada mordaça gay. Inclusive tem vídeos lá do Silas Malafaia, que foi um grande guerreiro nesta causa, a quem nós agradecemos. Então não é verdade dizer que nós não colaboramos nesta luta. Nós nos mobilizamos bastante, escrevemos para senadores, para deputados, nós também lutamos essa causa. Outra fala equivocada é que nenhum deles anda de ônibus e de metrô. Essa é bem equivocada, porque a maioria dos pastores, Silas Malafaia, anda de ônibus e de metrô. Eu trabalho aqui no seminário JMC. Muitos pastores nossos, que são doutores nas áreas teológicas, chegam aqui por condução desse tipo, por metrô, por ônibus. Então é bem equivocada essa fala. Igualmente equivocada dizer que nós somos ricos, temos casas bacanas, temos carros importados. Desconheço. Eu moro em casa alugada, o meu carro não é do ano e muito menos importado, então essa fala é bem equivocada. Outra fala equivocada, e essa é a última, é que a maioria dos reformados é esquerdopata. Não procede, não procede. É claro que, certamente, numa denominação grande como a Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai ter um ou outro indivíduo que se pronuncia assim. Mas eu diria que a maioria dos pastores é contra marxismo, comunismo, socialismo. Aliás, a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil exposta em concílios, no Supremo Concílio, é totalmente contra isso. Nós temos resoluções dizendo que o marxismo e o comunismo são incompatíveis com a fé cristã. Deixe-me dar apenas um exemplo de um fato recente. Há pouco tempo atrás, a Universidade Presbiteriana Mackenzie convidou o presidente da República, Jair Bolsonaro, para que fosse até lá conhecer a universidade. Se nós fôssemos esquerdistas, esse convite nunca teria sido feito. Então, de fato, nós não somos marxistas, nem comunistas, nem esquerdopatas. Eu concluo esse vídeo recomendando 2 livros para você, se você quiser se aprofundar no conhecimento dessas doutrinas. O primeiro é esse aqui, na verdade eu recomendo primeiro esse, Eleitos de Deus, do grande R.C. Sproul. Se você quer conhecer um pouco mais sobre eleição, o que a Bíblia fala sobre eleição e predestinação, leia esse livro, Eleitos de Deus, da editora Cultura Cristã. Depois de ler este, que é mais simples, eu recomendo ler esse aqui, que é mais pesado. É da editora Cultura Cristã também, o autor é o MacGregor Wright, A Soberania Banida. Belíssimo livro, explicando pela Bíblia qual é a doutrina quanto à salvação. E eu encerro, meus irmãos, pedindo a Deus que abençoe Silas Malafaia, que abençoe o povo de Deus, que abençoe os nossos irmãos, sejam pentecostais, sejam arminianos, sejam reformados, que o conhecimento de Deus abunde as nossas vidas, que o conhecimento de Deus extravase no nosso coração, que nós sempre busquemos conhecer a palavra de Deus e cresçamos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.